Olá, meus queridos. Vimos qual era o registro de nascimento do lar, do casamento. Deus então coloca as bases ali em Gênesis 2:24. Mas aí eu lhe pergunto, com que propósito Deus criou o lar, a família? Qual era o objetivo de Deus fazer isso? Às vezes pensamos que o propósito é a minha felicidade, o propósito seria fazer filhos. Eu acho que tem algo um pouco mais profundo, mais alto do que esses propósitos, que também fazem parte do objetivo final de Deus. De novo, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Olha o que diz a Escritura. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus fez o homem à sua imagem. O homem e a mulher representam alguns poucos aspectos da pessoa de Deus. Então, o homem e a mulher juntos, será que também vão representar isso? É isso que nós vamos ver. Qual o propósito bíblico para o lar? Em primeiro lugar, meus queridos, o propósito bíblico para o lar é refletir a imagem de Deus. Primeiramente, no caráter. Como indivíduos, nós fomos criados para refletir caráter de Deus, algumas coisas de Deus. Por exemplo, o homem pode refletir algumas qualidades do caráter que só Deus tem: amor, misericórdia, compaixão, paciência e assim por diante. Fomos criados para refletir o nosso Criador, o nosso Pai. Porém, o pecado nos faz cair. E esse reflexo, ele fica avariado, ele fica um reflexo desfigurado. E aí a imagem de Deus em nós fica embaçado, esquisito e está ruim. Não temos mais essa imagem, somente em Cristo. Somente quando nós então cremos em Cristo, somos feitos uma nova criatura, e essa nova criatura tem o objetivo de voltar e restaurar aquele propósito inicial. Então, em Cristo nós podemos voltar a refletir de novo a imagem de Deus. Por isso que 2 Coríntios fala que somos nova criatura. Essa nova criatura traz de volta o objetivo original, que era refletir no caráter a imagem de Deus como indivíduos. Mas não é só como indivíduos. No casamento, o casal deve refletir alguns aspectos da triunidade que Deus é. É interessante você notar que em Gênesis 1, 27, pela primeira vez, ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Homem e mulher são a imagem. Façamos. A triunidade conversando entre si. E eles fazem o ser humano, homem e mulher. Isso significa que o casal tem alguns aspectos que deveria e pode refletir a triunidade, o relacionamento. Notem que na triunidade eu tenho o pai com as suas características, o filho com outras características, o Espírito Santo com outras características, diferentes, porém unidos em um só rumo, em um só propósito. Então é a diversidade dentro da unidade. Assim é o casamento. Se na triunidade 3 são um, no casamento 2 são um. Eu tenho uma diversidade de características, uma diversidade entre marido e mulher de funções, mas uma unidade de propósito. Queridos, assim
deverá ser o nosso lar, o nosso casamento. Ou seja, eu tenho dois sendo um, cada um fazendo a sua parte, mas numa unidade de propósito, numa equipa que trabalham juntos. Então, no casamento, como casal, eu devo também refletir a trindade, a triunidade de Deus. Por isso, esse é o propósito como indivíduo no caráter de Deus e como casal refletindo o caráter de Deus. E por isso que você vai para Efésios capítulo 5 e todo a função do marido, da esposa, é comparado com Cristo e a igreja, com Cristo e as pessoas. O nosso padrão de família não é um padrão humano. O nosso padrão de família, de casal, é divino. Então, o marido ama como Cristo amou. A esposa se submete como Cristo se submeteu ao Pai. Então, meus queridos, notem o reflexo. O casal deveria ser o maior reflexo de Deus aqui na Terra. A família deveria refletir, testemunhar, ser um farol no meio dessa escuridão em que vivemos, ser um farol daquilo que Deus é. Um farol de amor, de misericórdia, de bondade, de perdão. Assim deve ser o reflexo da sua vida como indivíduo e da sua vida como casal, como família. Então, em primeiro lugar, nós temos isso. Notem bem, é claro que nós temos então o lar feito com um propósito, o pecado vem e esse lar fica todo de ponta cabeça e Jesus então, assim como faz para o indivíduo, Jesus pode resgatar e restaurar esse lar para voltar a refletir o propósito inicial para todas as famílias de todos os lares. Então, refletir a imagem de Deus é o primeiro propósito para a família, para o lar. Em segundo lugar, nós temos o reproduzir a imagem de Deus. Olha que interessante. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28 diz assim: Deus os abençoou, o homem e a mulher, e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O segundo propósito é enchermos a terra, é multiplicarmos. Aí eu lhe pergunto, mas encher com que tipo de pessoa? Não basta encher. Encher com que tipo de filhos? Idealmente, se a minha família, se o casal existe para refletir a glória de Deus, o caráter de Deus, eu vou encher a terra de pessoas que vão igualmente refletir a glória de Deus. Então, queridos, quando Gênesis 1, 28 fala multipliquem-se e encham a terra, não é só encher de pessoas, não é só fazer filhos, é que tipo de filhos? Então agora eu vou encher a terra de seguidores, de adoradores, de discípulos de Jesus, obedientes aos princípios de Deus. Filhos que vão refletir o caráter de Deus. Então não basta fazer, precisa levá-los a Jesus. Então o objetivo segundo é reproduzir pessoas, indivíduos, familiares, filhos que vão produzir uma vida de caráter de Deus. O processo de encher a terra começa com a minha família, mas ele estende até os confins da terra. De novo, depois da queda, a minha família cai, os indivíduos caem, os meus filhos, lembra? Os seus filhos vieram de pais pecadores, portanto, eles nascem pecadores. Lembra do Salmo 51? Em pecado concebeu a minha mãe, eu nasci na iniquidade.
E os seus filhos, como você e eu, como seus pais, precisam de Jesus. Então, Jesus é necessário, ele entra, há um novo nascimento, essa pessoa crê, tem um compromisso pessoal com Jesus, e aí você tem o privilégio não só de levar seu filho a Jesus, mas de ensiná-lo nos caminhos do Senhor, discipulá-lo. Queridos, evangelizar é privilégio dos pais, não é privilégio da igreja só. A igreja pode te ajudar, mas você, pai e mãe, cabe a você levar Jesus aos seus filhos, levar seus filhos à cruz de Cristo. Cabe você discipular seu filho. Deuteronômio 6 fala nisso, que nós temos o privilégio de amar o nosso Deus com toda a intensidade e falar aos nossos filhos assentado em casa, ao andar, ao acordar, ao deitar. Nós temos o privilégio de discipular para reproduzir a imagem de Deus nos nossos filhos. Então o objetivo é reproduzir a imagem de Deus nos nossos filhos, na nossa casa em primeiro lugar. Pai, e aqui eu quero falar uma palavra mais para o pai. Essa função de pastorear, de cuidar, é primeiramente nossa. Pai, masculino. Você é o pastor da sua casa. Você é aquele que deve chegar e abrir a escritura com seu filho, de acordo com a idade, contar uma história, falar de Jesus, falar como você precisa de Deus, como ele precisa de Deus. Você ajoelha com seu filho e vai orar com ele. Os dois ajoelhados diante da cruz de Cristo, os dois ajoelhados em submissão ao nosso Deus. Isso faz muita diferença. Religião, Bíblia, é coisa de homem, não é coisa de mulher, criança, velho. Então, não esqueça. Eu sei que muitas vezes a mãe está mais presente. Mãe, vocês vão ser auxiliadoras também nessa área. E muitas vezes são vocês que vão ensinar, que vão contar as coisas da Bíblia. Mas, pai, quando você estiver em casa, tome a iniciativa e leve os seus filhos a refletirem a imagem de Deus. Então, refletir e reproduzir. Reproduzir primeiramente na família. Mas a Escritura, a Bíblia deixa claro que não é só na família que nós vamos reproduzir. Reproduzimos a imagem de Deus no mundo, o mundo inteiro. Mateus 28 está aí, e fareis discípulos de todas as nações. Então, o objetivo nosso é também que as famílias que já creram em Jesus, que já seguem a Jesus, possam reproduzir discípulos de Jesus pelo mundo inteiro. O mundo está cheio de famílias caídas, rebeldes, contrárias à vontade de Deus. Quem vai falar de Jesus? Quem vai restaurar o propósito original para aquelas famílias caídas? Você e eu. Não é só o missionário, não é só o pastor, todos nós. O propósito da família é também reproduzir seguidores de Jesus além da sua própria família. O seu vizinho, o seu parente, a pessoa que está na sua comunidade, no seu trabalho, na sua escola, eles também precisam de ouvir, crer em Jesus para serem resgatados e restaurados. Tem um versículo no Salmo 67, abre lá, muito interessante. Salmo 67, 1 e 2, olha o que diz a Escritura. Salmo 67, 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Querido, o objetivo da sua família
não é conforto, não é sucesso, não são bens. O objetivo da sua família é reproduzir pessoas dentro da família que vão refletir a imagem de Deus, o caráter, os valores de Deus, o estilo de vida de Deus. E também reproduzir fora da sua família, até os confins do mundo, pessoas que vão passar a crer em Jesus e aí reproduzir essa imagem também em outros lugares. Portanto, a sua família existe não para ela mesma. A sua família existe para glorificar e honrar a Deus. Refletir e reproduzir. Refletir a imagem de Deus e reproduzir a imagem de Deus. Aí você fala para mim, epa, cada vez que o senhor fala alguma coisa, aumenta aquela minha sensação de que eu não consigo. Ah, não consigo mesmo. É verdade. Nem você consegue, nem eu consigo. Sem Jesus, meu querido, sem o Senhor Jesus em nossas vidas, sem um compromisso sério, pessoal com Jesus, não vamos conseguir. E isso é verdade. Não vamos conseguir o propósito de Deus para as nossas vidas pessoais e vidas familiares sem o Deus do propósito. Não tem como. Ele é essencial para alcançarmos esse objetivo. Então, vamos cumprir esse propósito como família e como indivíduos, refletindo e reproduzindo a imagem de Deus em nós e em nosso lar. Vamos às perguntas. As perguntas para reflexão e aplicação. Primeiro lugar, refletir e reproduzir a imagem de Deus é o seu propósito em criar a sua família? Seja honesto. Responda com honestidade. Tem sido o seu propósito? Segunda pergunta. O que você pode fazer para refletir e reproduzir melhor a imagem de Deus em sua vida pessoal, particular? Você já creu? Você tem um compromisso sério, diário com o Senhor Deus? Não estou perguntando se você vai à igreja, isso é ótimo, mas não é o suficiente. Relacionamento com Deus é coisa diária. Relacionamento com Deus é andar com Ele de segunda a segunda. Como é que está? Alguém olha para a sua vida e fala assim, epa, esse aí é diferente. Esse aí me lembra Jesus? Esse é o reflexo que você tem? Ou você está a refletir algum herói que você tem que é humano tanto quanto você, caído tanto quanto você? Como é que está a sua vida? E em terceira pergunta, o que você pode fazer para refletir e reproduzir melhor a imagem de Deus em sua família? A sua família, como é que está? Você e sua esposa refletem a triunidade? Você e sua esposa são dois com diversidade de funções, porém com um propósito claro, com uma unidade de objetivo? Vocês como família, os seus filhos, você sente o privilégio, a alegria de falar de Jesus para os seus filhos desde pequenos e ensinar a Bíblia, ou você passa tudo isso para a igreja, para sua esposa, para outros e perde o grande privilégio que nós como pai e mãe temos de levar o Senhor e a palavra do Senhor para os nossos filhos? Refletir e reproduzir o propósito de Deus para a família. Deus te abençoe.